Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da nossa derrota de 3-0 para o Palmeiras no Maracanã. A gente tem muita coisa a se falar desse jogo. Já vou começar pelo ponto-chave do jogo, que é a expulsão do retardado do Carrascal. É um imbecil, entendeu? Ele tem mais cartões vermelhos do que gols, foi expulso em jogos importantes. Ele conseguiu ser expulso quando acaba o primeiro tempo de Flamengo e Corinthians pela Supercopa do Brasil. Foi expulso com o Flamengo ganhando do Fluminense. Ele dá uma tesoura totalmente desnecessária no jogador do Fluminense. E hoje foi expulso de novo. Assim, a gente pode até argumentar que não teve impacto, não teve força. Porém é um lance que o juiz, meu irmão, a favor do Palmeiras vai marcar. Entendeu? Podemos argumentar. Até agora eu não vi nenhuma imagem que dá o pé na cara do jogador, entendeu? Mas assim, pé alto, lance temerário, tudo que o juiz queria, ele fez. E o que me deixou mais indignado na expulsão é que em câmera lenta o Carrascal vê que o adversário está próximo a ele. Então era só não ter levantado o pé. Quem levanta o pé no alto é bailarina. Essa desgraça do Carrascal é jogador de futebol. Infelizmente está no Flamengo. Então, não foi assim que ele girou, foi tentar dominar a bola e não viu o jogador. Ele viu o jogador do Palmeiras. Isso que é o pior. Ele viu o jogador do Palmeiras e ainda levanta a perna de forma imprudente. A minha única questão é, se fosse o jogador do Palmeiras no Flamengo, teria expulsado? Não sei, só estou deixando essa questão no ar. Mas assim, até a expulsão, aos 20 minutos do primeiro tempo, o Flamengo massacrava o Palmeiras. E aí entra um fato que eu já falei sobre isso, vou falar de novo. A incompetência do Flamengo de fazer gols vai causar problema. Nós já fomos eliminados da Copa do Brasil pelo Vitória, porque perdemos um monte de gol no Maracanã e perdemos também boas chances lá no campo do Vitória. Flamengo eliminado. Hoje, o Paquetá, para mim, fez uma partida horrorosa, não acertou nada e perdeu 3 oportunidades. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o Samuel Lino deixa ele na cara do goleiro, na cara. Ele chutou em cima do goleiro. Jogo grande, jogo decisivo, os dois melhores times do Brasil não pode perder esse tipo de gol, porque o jogo acontece em um imprevisto. Na sequência, o Carrascal é expulso. Então o Paquetá, jogador de seleção brasileira, contratação mais cara da história do Flamengo, fica na cara do gol, com a bola ajeitada no pé esquerdo, chuta em cima do goleiro. Quer me irritar, velho, é chutar em cima do goleiro, chuta pra fora, chuta na trave, tenta tirar do goleiro, entendeu? Então ali, com o volume de jogo que o Flamengo tava, o Flamengo, cara, assim, eu tô nervoso pelo que aconteceu no jogo, e ao mesmo tempo eu estou tranquilo. O Flamengo não perde pro Palmeiras se não tiver jogador expulso. Se a desgraça do Carrascal nunca mais vestir a camisa do Flamengo, nós temos chance de ganhar do Palmeiras. Só que não pode perder tantas oportunidades cara a cara como o Flamengo perde, não pode. O que o Palmeiras teve chance fez o gol. O Flamengo cria, aí perde 1, perde 2, perde 3, até que chega um momento. Eu não sei se com vocês é assim também. Nos jogos do Flamengo, chega um momento que eu tenho certeza que o time não vai fazer gol. Eu fico vendo, mas não tenho mais expectativa, não fico eufórico quando o Flamengo tem chance de gol, porque eu sei que não vai fazer. Hoje foi a mesma coisa. Paquetá faz aquele gol, o Maracanã empurrar o time. O Maracanã estava com 71 mil pessoas. O time sufocando o Palmeiras, mete 1-0 antes do 15, pronto, velho. Mas o Flamengo tem a mania de deixar o adversário vivo. O Palmeiras não conseguia fazer nada. Aí o Carrascal faz essa besteira. Pra mim, é a última partida do cara no Flamengo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe? Vende pra qualquer lugar, vende pro Cruzeiro. Vende pro Cruzeiro, vende pro Mundo Árabe, qualquer valor, velho. É jogador que não tem perfil nenhum de Flamengo.
além de ser extremamente burro. Após a expulsão, o Flamengo ainda continua jogando melhor do que tecnicamente, jogando melhor do que o Palmeiras, porém você com um a menos, o Flamengo passou a ficar menos com a bola. O Palmeiras não consegue nos atacar, o Flamengo não fica encurralado, o Palmeiras não sufoca a gente, não. Fica um jogo equilibrado, porém o Flamengo, tendo que correr mais atrás do Palmeiras, você ficar hoje em dia no futebol com um a menos é muito difícil. Até que o Palmeiras consegue fazer um gol. Um bom lançamento do Marlon Freitas, a bola sobra para o centroavante deles domina, tira, dá uma roladinha com o pé e finaliza bem. Pergunta sincera, tirando o Pedro, o Paquetá conseguiria fazer esse gol? O Samuel Lino conseguiria fazer esse gol? O Plata conseguiria fazer esse gol? O Luiz Araújo conseguiria fazer esse gol? Sinceramente, não. Então assim, Flamengo sofre com essa dificuldade extrema de fazer gol. Eu falo isso sempre, porque para mim é um problema gritante e muito grave. 43 minutos do primeiro tempo. O Flamengo com um a menos há muito tempo já pressiona a saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras vai fazer uma inversão. O palmeirense erra a inversão. A bola cai no pé do Samuel Lino. Ele antecipa o marcador, leva em velocidade para a área e finaliza em cima do zagueiro. Ele não teve nem a capacidade de acertar o gol. Um lance assim, também não foi um lance cara a cara como o do Paquetá, mas uma grande chance. O jogador também é a segunda contratação mais cara da história do Flamengo. Não consegue num jogo importante. Flamengo com um a menos. O Palmeiras vacila na saída de bola. A bola sobra para ele. Da risca da grande área. Jogador profissional, da risca da grande área é pênalti. Com a bola rolando, sem ninguém marcando próximo. Ele consegue finalizar em cima do zagueiro. Ele não consegue nem acertar o gol. Então, mesmo com a menos, o Flamengo poderia sair o primeiro tempo ganhando de 2-1. Se o Paquetá faz o gol e se o Samuel Lino faz o gol. O Flamengo tinha tudo hoje para enterrar o Palmeiras, mesmo com um jogador a menos. O Palmeiras faz o gol, como eu acabei de falar, e o Flamengo nada. Volta para o segundo tempo. No final do episódio eu vou falar especificamente do Eric Faria. Quem tiver paciência, chegue até o final para ouvir o que eu tenho que falar desse cretino do Eric Faria. O Flamengo joga para ganhar. O Flamengo propõe o jogo, o Flamengo ataca. Está na nossa história, está no nosso DNA. O técnico, Leonardo Jardim, faz o correto. Bota o Paquetá de segundo volante e bota o Bruno Henrique. E tira o Everton Araújo. O Flamengo está perdendo o jogo com um jogador a menos. Para que é ficar com o Everton Araújo? Para segurar 1-0 para o Palmeiras? Então substituiu bem. Botou o Paquetá, tirou o Everton Araújo, botou o Paquetá de segundo volante, botou o Bruno Henrique. O Flamengo começa o segundo tempo em cima do Palmeiras. Escanteio para o Flamengo. A bola é cobrada para a área, sobra, quicando entre a pequena área e a grande área, próxima à marca do pênalti, um pouco para o lado esquerdo. O senhor Paquetá, seleção brasileira, repito, contratação mais cara da história do Flamengo, estava triste na Inglaterra, o Flamengo trouxe. Só que o Flamengo não trouxe de graça. O Paquetá quis vir pro Flamengo, Só que o Flamengo pagou por ele, pagou muito. Às vezes a gente esquece, o Paquetá quis vir pro Flamengo e estava triste lá, não veio de graça não. Aí ele pega a bola quicando, perfeita para finalização, na esquerda dele ele isola a bola,
Na sequência sai o gol do Palmeiras. O Flamengo está no ataque, desorganizado. O Palmeiras sai rápido do tiro de meta. Aí o jogador deles, esse segundo gol do Palmeiras é ridículo. O Flamengo tem uma dificuldade terrível em ganhar divididas. Pode observar isso. Em todos os jogos, o Flamengo cerca o adversário com 3 e não consegue recuperar a bola. O adversário sai jogando. O jogador do Palmeiras, o Palmeiras acerta o contra-ataque. Ele passa no meio de 3 do Flamengo. A bola vai trombando, ninguém consegue tirar. A bola sobra no alto para ele. O Varela tenta tirar a bola, não consegue. Que por sinal o Varela correu o jogo todo. Tá de parabéns. E o Rossi toma um frango. O cara fez o gol de ombro. A bola estava próxima ao Rossi, estava. Só que ela não tinha força nenhuma. A bola quicou extremamente. Porra, o goleiro de nível de Flamengo, de Rossi, entendeu? A bola extremamente tranquila para ele espalmar para o lado, tranquilo, até para encaixar. E aos 13 minutos do segundo tempo o jogo acaba. Numa falha do Rossi, o Palmeiras faz 2-0. E o Flamengo ainda tenta, perde gol, perde chance, erra o último passe. Paquetá perde mais alguma chance, Samuel Lino também. O Pedro não teve chance de finalizar. Acho que o Flamengo, isso aí é uma crítica que eu faço. Meus jogadores são tudo merda para finalizar, tirando o Pedro, finaliza muito bem. Eu vou treinar só pro Pedro finalizar. Eu vou criar meios de o Pedro receber um monte de bola na área. Porque não adianta contar, vou repetir. Samuel Lino, Plata, o Luiz Araújo que nem entrou hoje, mas é outro que não consegue fazer gol. E agora o Paquetá entrou nessa lista também. De que não quero fazer gol não, eu também sou perdedor de gols. No fim, faz as substituições. Tem um jogador que está me incomodando. Pela declaração que deu, já está com vontade de ir embora, que é o Saul. Pode ir embora, mano. Acha um time aí que quer pagar algum valor por ele e vai embora. Deu declaração que os gramados do Brasil são muito duros. E isso está fazendo a lesão dele lá, que ele rompeu lá, o tendão de Aquiles dele está doendo. Vai jogar no gramado fofinho da Espanha, ninguém quer ele. Quem vai querer o Saul? Entrou andando hoje, tomou um esporro muito bem dado do Wallace Yan. Inclusive o terceiro gol, ele que perde a bola. Ele perdeu todas as bolas que ele recebeu. O Wallace Yan é maluco, não tem habilidade, mas pelo menos tem raça. É rubro-negro, raiz. Cria do ninho. Meteu um esporro no espanhol mesmo e não baixou a cabeça. Aí o Flamengo ainda toma o terceiro gol. O Saul perde a bola, o time sem perna nenhuma. Outra falha do Rossi. A bola foi em cima do braço dele e ele não conseguiu acertar a bola. O Paulinho nem chutou forte. Então assim, é até um paradoxo, né? Tá todo mundo nervoso agora que acabou o jogo, a situação que foi. O que me deixa mais irritado é que o Flamengo tinha plenas condições de ganhar tranquilo do Palmeiras. Tranquilo não digo, porque o time não consegue fazer gol, né? Mas do jeito que estava ali até a expulsão do Carrascal, fatalmente o Flamengo conseguiria fazer um gol. Tava com cara de ser aquelas goleadas de 1-0 que eu costumo falar do Flamengo. É o único time do mundo que dá goleada de 1-0. Cria 13 oportunidades e faz um gol. Massacra o adversário, mas ganha de 1-0. O jogo estava para isso, estava nas nossas mãos o jogo. É devido a mais uma expulsão infantil do pereba do Carrascal. Porque se o Carrascal fosse expulso infantilmente igual ele é, mas entregasse dentro de campo, fizesse gol, assistência, bonitas jogadas, fizesse o time jogar com velocidade, ele como armador, mas ele não faz nada disso, nada, esquece, nada disso. Certo? Então assim, é extremamente frustrante a partida de hoje. A quantidade de gols que perde. Jogo decisivo contra o Palmeiras, não pode perder gol, não pode.
Dava para ter vencido com um a menos, dava. Se o Paquetá faz o gol aos 13 e o Samuel Lino faz o gol aos 43, era 2-1 Flamengo. No segundo tempo a gente ficava lá, marcação pesada, trocando bola com o Palmeiras. Então tem vários fatores que levam à derrota. O principal é a expulsão do Carrascal. E o segundo, para mim, é a incapacidade absurda, a dificuldade terrível, tirando o Pedro, que esse time tem para fazer gol. É assustador, é desanimador. Ponto positivo, tá? Acredito que o Flamengo tem tudo para ser campeão brasileiro ainda. O time do Palmeiras é sofrível, é horrível. Ah, mas ganhou de 3-0. Não vou repetir tudo que eu falei. Todo mundo viu o jogo, viu a circunstância que foi. Todo mundo viu o jogo até a expulsão do Carrascal. O Flamengo está agora 7 pontos atrás, né? Tem um jogo a menos contra o Mirassol. Possivelmente vai vencer, tá 4. Tenho plenas confianças que o Flamengo vence o Palmeiras lá no campo deles, como foi ano passado. Agora, tem que botar a cabeça no lugar, entendeu? Essa pausa que vai ter da Copa do Mundo, se o Leonardo Jardim souber aproveitar para melhorar essa questão ofensiva do Flamengo, a gente tem chance sim de tirar essa diferença do Palmeiras. Então assim, é como eu disse do paradoxo. A gente está irritado, o Flamengo perdeu de 3-0, mas eu acredito plenamente que a gente tem totais condições de ainda ser campeão brasileiro. Queria falar agora do Eric Faria e da narração do Luiz Carlos Júnior, que é horrível. Exemplo, a expulsão, vou falar específico de novo da expulsão. A expulsão, com a pressão que o Palmeiras bota na arbitragem, o juiz não ia deixar de expulsar o jogador do Flamengo, o Carrascal, devido à entrada. Na regra, esse pé alto do Carrascal, não, se você for ler a regra, não é para expulsão. Vocês vão lembrar do lance do Bruno Henrique no Mateuzinho contra o Corinthians. Aquele lance é para expulsão. Tem impacto violento na cabeça do jogador. O Bruno Henrique não teve a intenção, porém houve um impacto violento da chuteira do Bruno Henrique levantada na altura da cabeça do Mateuzinho. O Mateuzinho teve que tomar ponto na hora no jogo lá. No lance de hoje, o Carrascal não tem impacto violento, certo? Mas vou repetir, o juiz, ali é a interpretação do juiz, expulsar ou não expulsar. Agora o que me incomoda é que lá da cabine de transmissão, lá a 50 metros do campo, o Luiz Carlos Júnior teve a condição de afirmar de que o pé do Carrascal tocou a cabeça do Murilo. Sendo que durante a transmissão, durante o jogo, o replay do lance não mostra. Pode ser que alguma câmera após o jogo aí apareça a imagem de que o Carrascal realmente acertou a cabeça do jogador do Palmeiras. Mas na hora ele grita: Carrascal acertou a cabeça do Murilo. Expulsão correta. Não é. Não dá para ver, não dá para ter essa conclusão. Volto a afirmar, o juiz poderia não ter expulsado, alegando que não houve impacto violento. Foi apenas pé alto, o que para mim seria o mais correto de marcar. Beleza? Entendeu? Não tô aqui chorando igual os palmeirenses fazem, não. Só que o juiz, devido à pressão forte do Palmeiras, aproveitou o lance e expulsou o Carrascal. O maior culpado não é o juiz, é o Carrascal. E o Eric Faria, né? Ele mesmo falou que ele faria essa substituição de tirar o Everton Araújo
e colocar o Bruno Henrique e recuar o Paquetá, já que o Flamengo estava perdendo. Mano, você tá perdendo de 1-0, nós somos o Flamengo, a gente joga para ganhar. O treinador Leonardo Jardim sentiu que dava para ganhar do Palmeiras, mesmo com um jogador a menos. E dava, se não fosse a incompetência para fazer gol. Durante o jogo, ele fala que o Leonardo Jardim foi kamikaze, que o Leonardo Jardim poderia ter segurado um pouco a substituição. Para que segurar a substituição? Para que deixar o Everton Araújo em campo, a gente perdendo? Para quê? Então, o Leonardo Jardim, não caiam na lorota do Eric Faria, que ele se contradisse. No final do jogo ele falou, Flamengo agora está entrando numa crise. Foi eliminado da Copa do Brasil, perde para o Palmeiras. O jogo tem 2 momentos, até a expulsão do Carrascal e depois da expulsão. Até a expulsão, o Flamengo massacrou o Palmeiras. Não conseguiu fazer gol porque a gente é ruim de fazer gol. Só que o Eric Faria tá falando, para milhões e milhões de pessoas. É capaz de ter flamenguista agora puto com o Leonardo Jardim, achando que o Flamengo tinha que segurar 1-0 contra. Por que o Flamengo tinha que segurar 1-0 contra? Perder de 1-0 e de 3-0 como foi, dá no mesmo. Pelo menos o time tentou, foi corajoso, não ficou lá segurando 1-0 tentando fazer um gol de cagada. E falou que o Leonardo Jardim mexeu mal. Não mexeu mal. Ele estava pedindo o De La Cruz. O De La Cruz não tem a intensidade que aquele jogo estava pedindo. O De La Cruz não consegue. Apesar de ter boa vontade, tentar, o De La Cruz não tem intensidade para jogar no meio de campo com o Flamengo com um jogador a menos contra o time do Palmeiras. Por isso que o De La Cruz não entrou antes. O treinador sabe. A gente acompanha todos os jogos do Flamengo, sabe que o De La Cruz não tem capacidade física para aquele jogo ali, a intensidade altíssima. Ele colocou o Plata, velho. O Plata é outro que tem que ir embora também, horrível. Não acertou nada. Parece uma garça tentando dominar a bola. As pernas compridas, é uma briga com a bola, com o domínio. Ele ia fazer o quê? Tinha mais o quê para fazer hoje? O problema é que, tirando o Pedro, os nossos atacantes e agora o Paquetá também, eles não conseguem fazer gol, não são decisivos. A bola que o Palmeiras chutou entrou. O Rossi fez uma defesa boa no chute do Maurício, da entrada da área, que ele defende com a mão direita. E depois a chance que o Palmeiras teve, eles fizeram. Parabéns pro Palmeiras, foram eficientes. E o Rossi ainda falhou 2 vezes, na minha opinião. Mas aí o Eric Faria, entendeu? Ele foi contra o que ele disse, só para tentar botar o Flamengo em crise, só para queimar o treinador do Flamengo. O Leonardo Jardim até agora tá ótimo. Por exemplo, o Leonardo Jardim escala mal o time? Para mim, não. O Flamengo cria oportunidades de gol? Cria. Várias oportunidades de gol. É um time que consegue envolver o adversário. O problema é que não consegue botar a bola para dentro da rede. Defensivamente o Flamengo, nossa, que time peneira. Não, o time, né? O adversário também ataca a gente, velho, normal. Então, olha só que loucura. Ele fala que o técnico deveria fazer a substituição. O técnico faz a substituição que ele achava que deveria fazer, que é sair o Everton Araújo e entrar o Bruno Henrique. Aí depois ele fala que o técnico foi burro. Então ele também é burro, então. Mas assim, você percebe a maldade na fala. Falou, o Flamengo tem que ter sérias conversas depois desse mês de maio. O Flamengo realmente foi eliminado pelo Vitória, por incompetência nossa. Não foi o Vitória que jogou melhor do que a gente que perdeu, a gente que não conseguiu fazer mais gols, criou oportunidades e não fez. É diferente do Flamengo ser eliminado por Vitória, o Flamengo precisando fazer gol e não criou oportunidades. Não,
O Flamengo criou inúmeras oportunidades nos 2 jogos, porém não converteu os gols. O Flamengo é o primeiro da Libertadores. É a melhor campanha até agora na Libertadores. O Flamengo hoje é um jogo fora da curva, devido à expulsão do Carrascal. Mesmo assim, poderia ter vencido o Palmeiras, se os caras conseguem fazer os gols na hora certa que precisava. Então não tem crise no Flamengo. Lógico que ninguém está feliz de perder para o Palmeiras da forma que foi. Só que não tem crise. Se tiver algum flamenguista achando que o Flamengo está em crise, tem que demitir o técnico, aí está com problema, na minha opinião. Pode anotar, Flamengo vai passar o Palmeiras nesses pontos corridos, sabe? O Palmeiras está lutando aí na Libertadores, está ao trancos e barranco. No Brasileirão está tropeçando, empatando. Hoje foi um jogo fora da curva. Então não é pra gente ficar aqui chamando o Leonardo Jardim de burro, nada. O culpado de hoje é o Carrascal. O culpado é o Carrascal. 98% é o Carrascal. Depois é o Paquetá e o Samuel Lino, que não consegue fazer gols. Então assim, né? Não vamos cair na conversa do Eric Faria, que se contradisse absurdamente na transmissão. É um comentarista covarde. E o Paulo Nunes e o próprio Eric Faria tentando arrumar um jeito de dizer que o Palmeiras fez um grande jogo. O Palmeiras não fez um grande jogo. O jogo caiu no colo do Palmeiras. O jogo caiu no colo do Palmeiras. O Palmeiras não fez. Nossa, o Palmeiras com 1 a menos, o Flamengo não conseguia passar do meio de campo. O Rossi fez 3 defesas fantásticas. O Palmeiras jogou 2 bolas na trave. Não. O Flamengo finalizou mais do que o Palmeiras. E o Flamengo teve mais grandes chances criadas do que o Palmeiras. Não teve a competência para fazer os gols. Então não vamos cair nessa conversinha fiada aí de Eric Faria, não. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.